O livro de que eu quero falar hoje é Almas Mortas, de Nikolai Gogol. O livro que eu tenho, ele é da Abril Cultural e foi impresso em 1972. Nikolai Vassilievich Gogol, Almas Mortas. Gogol, ele é conhecido como o maior escritor russo da primeira metade do século XIX. Ele foi amigo de Pushkin, que era também uma pessoa de primeira grandeza, um escritor de primeira grandeza, e foi Pushkin quem despertou em Gogol a paixão pela literatura, por esse tipo de cultura, e o desejo de escrever um romance que tornasse conhecida a grandeza da alma russa. O livro é muito bonito, apaixonante e é interessante. Ele é considerado o primeiro romance moderno da literatura russa. Agora, falando sobre literatura russa e autor russo, aqui tem um problema. O livro foi escrito durante o Império Russo. E Gogol nasceu em 1º de abril de 1809, na Ucrânia, e morreu no dia 4 de março de 1852, morreu em Moscou. Ocorre que com a dissolução do Império Russo, a Ucrânia, ela demanda que Gogol seja conhecido como um escritor ucraíno ou ucraniano. Claro, ela está certa no seu desejo. Entretanto, a Rússia diz que não. A Rússia diz que ele é um escritor russo, tá bem? Bom, o livro retrata também bastante da servidão que acontecia nos campos e nas propriedades rurais da Rússia. Os trabalhadores, eles eram chamados mujiques, e eles eram comprados e vendidos. Não eram pessoas livres, eles eram propriedade daqueles senhores de terra. É muito interessante porque quando você lê, você percebe que era um tipo de servidão que se assemelha ao que a gente viu no Brasil e em outros países, mas com uma diferença e que torna, a meu ver, essa servidão ainda pior. É que os mujiques, que eram propriedade dos senhores de terra, eles não eram gente compradas de outros povos. Eles eram pessoas russas e que acabaram num sistema de pobreza e por isso eram comprados e vendidos. A servidão ela somente foi banida na Rússia em 1861. Quando você lê o livro, você encontra muita beleza no discurso. Você também percebe a paixão da alma russa, a força, a presença de caráter, a personalidade marcante, a extensão das terras. Eu creio que é um livro que deve chamar muito a atenção dos psicólogos, dos psicanalistas. O livro também ele pode ser visto numa perspectiva religiosa, porque em vários lugares do texto você vai encontrar citações bíblicas e impregnado no texto o pensamento da Rússia cristã. Esse livro ele também denuncia a corrupção do governo, a corrupção do Estado, dos governadores, dos políticos. E é tão interessante porque acaba se parecendo com a corrupção que a gente vê em vários lugares e inclusive aqui no Brasil. O livro ele fala também sobre o poder do trabalho e o perigo das aparências, o perigo da ociosidade. Esse livro foi tão importante e, acima de tudo, Gogol, que escreveu muitos outros textos, ele foi tão importante e um dos livros que ele escreveu tem o nome O Capote. Para você ter uma noção da grandeza
e da força da pena de Gogol, Dostoiévski disse assim: todos nós saímos de O Capote de Gogol. Com certeza é um livro que eu recomendo e você fará muito bem em ter ele na sua biblioteca.